Queria convidar você ao texto, Atos, capítulo 8. Atos 8, leremos do verso 9 até o verso 25. Atos 8, de 9 a 25. Estamos retomando, depois de uma parada, a segunda temporada de exposições no livro de Atos, com esse tema, ser e fazer discípulo. Se você é aqui da nossa igreja, você já sabe que nós temos uma visão que nos dirige para uma missão. E a nossa visão é essa: glorificar a Deus na formação de discípulos autênticos. Formação de discípulos autênticos glorifica a Deus. E nós queremos fazer isso através do ensino fiel das Escrituras, atuando e vivendo no discipulado, engajados na missão de Deus, aqui em Foz do Iguaçu e até os confins da terra. Essa é a nossa visão que nos ajuda a cumprir a nossa missão: glorificar a Deus na formação de discípulos autênticos, na vivência do discipulado e no cumprimento da missão em Foz e até os confins da terra. No início desta série, no comecinho do ano, em fevereiro, eu havia informado a vocês que o médico Lucas, ao escrever, ele queria mostrar a nós, com esse relato histórico, como foi o desenvolvimento, como foi que os discípulos se tornaram discípulos e como eles também estavam fazendo outros discípulos. E talvez você vai se lembrar que a nossa definição de discipulado é singela, mas a gente entende que ela é abrangente e profunda. O discipulado é seguir a Cristo e convidar outros para assim segui-lo também. Então, ser discípulo e fazer discípulo tem sido a nossa ênfase no livro de Atos. O capítulo 8 de hoje é um novo momento que vai viver a igreja de Jesus daquela época. O livro de Atos tem uma transição aqui. Se você se lembrar do capítulo 1, o verso 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Somos testemunhas de Jesus. Onde? Tanto em Jerusalém. Então nós vimos até o capítulo 7, os discípulos sendo testemunhas, sendo discípulo e fazendo discípulo em Jerusalém. Agora no capítulo 8 tem essa transição que nós vamos ver, a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, agora chegando a Samaria, cumprindo Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia e Samaria, e mais para frente um pouquinho, até os confins da terra, a gente vai ver esse evangelho chegando até Roma. Mas hoje ele chegou até os samaritanos. Mas não apenas algo novo vai ser introduzido aqui, geograficamente, no capítulo 8, mas o escritor Lucas, ele vai mostrar de novo para nós mais um contraste. A gente já falou sobre isso aqui nessa série, que Lucas, ao escrever o seu livro, ele quer mostrar para nós alguns contrastes. Ele já mostrou no capítulo 4 e no capítulo 5 um contraste, por exemplo, entre Barnabé e Ananias e Safira, e vários outros que nós já pregamos aqui. E no capítulo 8 de hoje, Lucas mais uma vez vai mostrar este contraste de uma falsa fé e de uma verdadeira fé. A falsa fé vai ser o relato de Simão, o mágico.
E a verdadeira fé é de um eunuco, um etíope, que nós veremos no domingo que vem. Então hoje nós vamos ver, para depois calcular, esse contraste que Lucas mostra para nós da verdadeira e da falsa fé, do verdadeiro batismo e do falso batismo. Então Lucas quer mostrar para nós esse contraste que o Evangelho também chegando ali entre os samaritanos. Eu dividi o sermão em 3 partes. A primeira parte, eu vou olhar para o verso 14 a 17 e tentar explicar a vocês em poucas palavras, não tão poucas assim, mas em algumas palavras, por que os samaritanos não haviam recebido o Espírito Santo no ato da conversão. Os apóstolos tiveram que ir até lá, a orar, impor as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Por que foi assim? Parece ser algo meio difícil para alguns contextos, por causa da influência do movimento pentecostal e neopentecostal. Eu vou tentar dar alguns lampejos aqui para vocês. Segunda parte do meu sermão, eu quero mostrar para vocês a vida do Simão Mágico. Quem foi esse homem? O que ele fazia? E no final, na terceira parte do meu sermão, eu quero mostrar para vocês alguns aspectos de uma falsa conversão. Alguns aspectos de uma conversão falsa, uma fé falsa. E fazer algumas considerações. Vamos ler o texto? Me acompanha, por favor. Capítulo 8, de 9 a 25, diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, o qual todos davam ouvido, desde o menor até o maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque os iludiram com suas magias e mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais desceram até lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo o seguinte: concede-me também este poder, para que aquele em que eu impuser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens partes nem sorte conosco neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade ou da tua iniquidade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha sobre mim. Eles, os apóstolos, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Que Deus abençoe sua palavra. O tema do meu sermão hoje é próximo
mas totalmente perdido. Próximo, mas totalmente perdido. Pois bem, vamos à primeira parte então deste sermão, e eu queria focar com vocês o verso 14, 15, 16 e 17. Esse texto aqui tem causado certa confusão em alguns arraiais, sobretudo no movimento pentecostal e neopentecostal, porque esses movimentos vão dizer que existe um batismo com o Espírito Santo. Acreditam eles que as pessoas creem em Jesus, são batizadas, convertidas, são batizadas nas águas, e depois, chamado de segunda bênção, depois essas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pós-conversão. Nós não acreditamos assim. A doutrina da Igreja Batista, sobretudo desta igreja, crê que nós recebemos o Espírito Santo num ato da conversão. Quando o próprio Espírito Santo abre os nossos olhos, nosso coração, os nossos ouvidos, e recebemos o Evangelho, recebemos também o Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo, todos vós que creem, são batizados no Espírito, em um só corpo, no corpo de Cristo que é a igreja. Então nós não acreditamos desta segunda bênção, que você depois de convertido, depois de batizado, você precisa andar por aí buscando o batismo com o Espírito Santo. Precisa ir para o monte A, para o monte B, precisa fazer campanhas, 7 campanhas de não sei do que, e fazer jejuns para receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e falar em línguas. Nós não acreditamos que seja assim. Nós acreditamos, e eu repito, que o Espírito Santo habita no crente no momento da conversão. Mas nós acreditamos, porque a Bíblia diz sobre o enchimento do Espírito. O Espírito está em nós quando você é um convertido, mas nós devemos buscar o enchimento do Espírito, e nós dizemos que isso é um processo de santificação. Há tantos crentes que o Espírito Santo habita neles, a conversão foi genuína, mas eles não estão cheios do Espírito Santo, eles estão vivendo na carne, eles estão andando seguido pelo seu próprio coração. Mas alguém, um convertido, que tem o Espírito Santo, está crescendo, sendo cheio do Espírito Santo, na luta contra o pecado, buscando andar no Espírito, obedecendo a Deus e a sua palavra. E esse processo de enchimento do Espírito é contínuo, é diário, e é uma grande luta. Ser cheio do Espírito Santo é a nossa tarefa como cristãos. Mas o texto diz que os samaritanos creram em Jesus, foram batizados nas águas e não haviam recebido o Espírito Santo. Aí os pentecostais dizem, está vendo? Foram batizados com o Espírito Santo posterior à conversão. Eu vou tentar explicar para vocês porque isso aconteceu. De fato aconteceu. Eles creram em Jesus, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo de modo permanente. Vocês vão se lembrar, ou talvez não, de Atos 2, quando eu preguei o sermão sobre o derramamento do Espírito, que nós o chamamos de Pentecostes. E eu disse aqui que este era um ato histórico, mas um ato histórico que aconteceu 4 vezes no livro de Atos. Atos 2 não é a única descida do Espírito Santo. Atos 2 não é a única ação histórica do Espírito Santo sobre os judeus. Aconteceu outros derramamentos, outros Pentecostes no livro de Atos, por 4 momentos. Jerusalém com os judeus foi um,
Agora o segundo é esse daqui com os samaritanos, que também é o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Vai acontecer outro no capítulo 10, que nós vamos chegar lá, sobre os prosélitos. E vai acontecer o quarto Pentecostes, o quarto momento de descida, de derramar o Espírito Santo sobre um povo, sobre algumas pessoas, também já no final do livro de Atos, sobre os gentios que estavam na cidade de Éfeso. Então, a descida do Espírito Santo, essa gloriosa manifestação do Espírito Santo em Atos, sendo um fato histórico, acontece por 4 vezes. Então, por que 4 Pentecostes? E por que o derramamento do Espírito Santo pós-conversão, no caso dos samaritanos? Eu vou tentar explicar em breves palavras. Vocês se lembram que havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Alguns tentam dizer que é uma rixa mais ou menos parecida entre palmeirenses e corintianos. Não, não é. Não chega nem perto. Porque corintianos, quando convém, eles torcem para o Palmeiras ganhar, para eles ganharem uns pontos lá, e vice-versa. Judeu não se dava com samaritano em hipótese alguma. E vocês sabem que os judeus se achavam o povo especial, o povo, assim, aquele povo que os fez soberbos. E eles acreditavam que essa descida, na verdade foi um derramar do Espírito Santo, acontecera somente com eles. E Deus faz exatamente o contrário. Deus derrama, e a palavra derramar, eu já trabalhei com vocês também em Atos 2, é uma cachoeira. O derramamento do Espírito é algo em abundância, e o Espírito Santo foi derramado sobre os samaritanos. Um povo mestiço, um povo mal visto, um povo considerado incrédulo pelos judeus. E aí o Senhor também derrama sobre os samaritanos o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor estava querendo mostrar ali que não há diferença entre judeu e samaritano. Se eles estão em Cristo, é um só povo, uma só igreja. Então, quando o derramar do Espírito acontece, Deus está dando claras evidências para nós, que em Cristo não há acepção de pessoas. O judeu não é melhor, o samaritano não é melhor. O que aconteceu com o judeu em Atos 2, em Jerusalém, aconteceu em Atos, agora 8, em Samaria, o derramar do Espírito Santo, e eles também foram cheios do Espírito Santo, assim como os judeus. Não havia ninguém especial. Especiais eram aqueles que eram de Cristo. Então o Espírito Santo, ao descer sobre os samaritanos, parece-nos que essa é a mensagem que Lucas quer mostrar para nós. Desceu sobre os judeus, desceu sobre os samaritanos, desceu sobre os prosélitos, desceu sobre os gentios, para não dividir a igreja, para fazer que a igreja seja una, para que não haja divisões, para que a gente não ache que o povo de lá é especial, teve algo especial. Deus fez algo especial entre todos eles no livro de Atos, para mostrar que nós somos um só corpo. E posterior a isso não aconteceu mais. Posterior a isso, a conversão então é o ato de receber o Espírito Santo, é o habitar do Espírito Santo. Deus é muito sábio e muito perfeito. Eu tenho alguns amigos pentecostais, alguns deles piedosos, crentes, têm dons de ensino, de pregação, de evangelismo, mas alguns deles, não muitos, já comentaram comigo que não podem servir na sua igreja local, mesmo tendo dons, porque eles não falam em línguas.
E nessas igrejas, por eles não falarem em línguas, eles são vistos como cristãos de segunda classe. Os que falam em línguas receberam o batismo do Espírito Santo. Esses são especiais. Esses podem ocupar os cargos, os ministérios da igreja. Aqueles que não falam em línguas, logo, segundo os pentecostais, não receberam o Espírito Santo. Então eles não estão no topo. Isso é o oposto que Lucas está escrevendo em Atos. Isso é dividir a igreja. Não todos, mas alguns que dizem que foram batizados pelo Espírito Santo e falam em línguas, andam assim, porque eles se acham crentes de primeira. Os outros não têm pedigree. Você é batista raiz como eu, de 4ª geração, deve ter ouvido muito. Batista? Não tem o Espírito Santo. Batista, fala em línguas? Não fala. Então, não é de primeira categoria. Lucas está mostrando aqui para nós que houve outros Pentecostes lá em Atos, para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Se você tem o Espírito Santo de Deus por causa da conversão, você é um filho amado. Línguas ou qualquer dom, são dons dados pelo Espírito Santo para servir a igreja, não são evidências de outras questões. O que Lucas quer mostrar para nós, que Deus queria unir a igreja, e tantas pessoas hoje estão tentando dividir a igreja. Mas o texto diz que os apóstolos vieram, oraram, impondo as mãos. Nossos irmãos pentecostais dizem, está vendo? Para receber o Espírito Santo, tem que ter um pregador ungidão. Já ouviu falar no ungidão? E as pessoas vêm e ele ora pelas pessoas, impondo as mãos, e as pessoas recebem o batismo do Espírito Santo, porque está escrito segundo eles. Precisam estudar um pouco mais o texto. Por que os apóstolos tiveram que sair de Jerusalém, viajar até Samaria, impor as mãos sobre os samaritanos, orarem por eles, para eles receberem o Espírito Santo? Primeiro, eu já disse, para mostrar que eles são iguais, não há diferença. Eu li Romanos, não há diferença entre judeu e samaritano. Mas segundo, eles eram apóstolos. Eles precisavam selar aquilo. Impor as mãos é selar, é reconhecer. Lembra de Atos 13, nós vamos chegar lá. A igreja impôs as mãos sobre os missionários, selando, reconhecendo, dando autoridade. Então, quando os apóstolos impõem as mãos sobre os samaritanos, oram, o Espírito Santo vem sobre eles. Como em Pentecostes, os apóstolos estão selando aquele momento. Não há poder nas mãos de ninguém, gente. Se qualquer pregador, qualquer missionário, ou qualquer pessoa que disser para você que ela vai orar por você e vai acontecer, desconfie. Não estou dizendo que as pessoas não possam orar por você com imposição de mãos. Podem. Primeiro tem que saber quem é, tá? Esses dias minha esposa estava passando na Avenida Brasil e veio um doidinho atrás dela dizendo, posso orar por você e impor as mãos? A minha esposa disse, não. Você já recebeu aquelas ligações que as pessoas ficam ligando para você dizendo que quer orar por você? Eu não aceito. Fala, não. Incrédulo? Eu nem conheço quem está me ligando. Nem sei quem é. Não sei a sua crença. Não sei a sua fé. Não sei a sua igreja. Não sei nada sobre ela. Liga para mim porque quer orar. Irmãos, nós temos que ser menos supersticiosos. Então, cuidado com quem fica impondo as mãos sobre você. Mas os apóstolos aqui impuseram as mãos como um selo. E oraram, e o Espírito Santo veio como eles. Imagina os apóstolos agora voltando para Jerusalém e dizendo, vocês não sabem, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, houve um Pentecostes em Samaria. Os discípulos ou os outros judeus dizer, sobre eles não. Espírito Santo sobre eles não, só foi em Jerusalém, só sobre os judeus. Pedro e João iam dizer, não, inclusive, nós oramos, e nós
testificamos com as nossas mãos. Nós selamos que eles são de Cristo. É isso que aconteceu nesse trecho da palavra de Deus. A igreja de Jesus é para ser unida. Não tem crente de segunda categoria. Se você tem o Espírito Santo, você é um filho, uma filha amada, amado por Deus. Mas o meu segundo ponto, agora eu vou do verso 9 ao 13, para mostrar um pouquinho para vocês quem é Simão, o mágico, o charlatão. Diz, a partir do verso 9, que ele era um mágico, e mágico aqui não é aquele mágico do circo, que faz aquelas mágicas e a gente aplaude e se diverte. A ideia da palavra original aqui era que ele era um feiticeiro. Ele misturava magia com truques e coisas espirituais. Um charlatão mesmo. E diz mais, verso 9 e o verso 10, que ele era alguém de extrema importância em Samaria. Ele era aclamado, ele era respeitado e ele era reverenciado. Veja o verso 9, ora havia certo homem chamado Simão, que ali em Samaria praticava feitiçaria, magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, o qual, verso 10, todos davam ouvido. Ele era extremamente famoso, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder, ao ponto de alguns disserem: ele é uma divindade encarnada. E Simão gostava disso, e Simão fazia alguns truques, Simão fazia algumas feitiçarias, e pasmem vocês, funcionava, porque o diabo tem poder. O diabo não tem todo o poder, mas o diabo tem poder. O diabo é especialista em fazer truques e nos engana muito bem, mas o diabo também faz sinais. Seus mensageiros também fazem proezas. E o povo ficava maravilhado, e o povo ficava assim, aclamando, quase adorando a Simão. Simão aqui não é o Pedro, Simão o mágico. E o povo o reverenciava muito. Diz mais, verso 11: aderiam a ele porque havia muito os iludira com magias. 12, quando porém deram crédito a Filipe, Filipe, lembra? Eu não li essa parte, eu vou conectar com o verso 26 da semana que vem. Filipe, por causa da perseguição que veio em Jerusalém, também então saiu fugindo da perseguição e começou a pregar sobre Cristo, sobre a palavra em Samaria. E ele orava e as pessoas eram curadas. E Filipe orava e os demônios eram expulsos. E muitos sinais e milagres Deus fazia pelas mãos de Filipe. E quando Filipe chegou em Samaria, o povo de Samaria começou a dar crédito, começou a ouvir e crer. É isso que o Evangelho faz, gente. Por isso que nós enviamos missionários para lugares que estão em densas trevas, para lugares que estão debaixo de feitiçaria, ou de qualquer outra religião, ou de qualquer outra ação de Satanás, porque ele é multiface. Nós enviamos o Evangelho, nós enviamos os missionários, para que quando chegue a mensagem de Cristo, haja transformação de vidas. Foi isso que aconteceu em Samaria. Verso 12, davam crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e sobre o nome de Jesus. E os que criam eram sendo batizados, homens e mulheres. Agora o verso 13. O próprio Simão abraçou a fé. O charlatão, o enganador, o feiticeiro, o mágico, abraçou a fé. E tendo sido batizado, foi batizado também. Acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado
os sinais e grandes milagres que Filipe fazia. Percebeu? Essa não é uma linguagem comum do Novo Testamento, abraçar a fé. Ele abraçou a fé, ele se batizou, e ele acompanhava Filipe de perto. E cada milagre, cada sinal que Filipe fazia, ele ficava maravilhado. E ele estava maravilhado com Jesus? Não. Ele estava maravilhado com o poder de Jesus, com os sinais. Mas ele não estava maravilhado com a pessoa de Jesus Cristo e com o seu santo evangelho. Ele gostava de show. Até parece que nós estamos falando de algumas igrejas evangélicas no Brasil, aonde o homem é o centro. Chegou o ungidão, o grande pastor, o grande missionário, o grande apóstolo, ele impõe as mãos e ele ora, e o povo fica assim extasiado, e ele faz muitos sinais e prodígios, mas são charlatões. Verso 18 e 19 vai dizer que ainda, além de tudo isso, Simão tinha grana, porque enganar o povo com as coisas espirituais dá dinheiro, pessoal. Quando ele vê o apóstolo Pedro e o apóstolo João orando, e Filipe também fazendo sinais, curando pessoas, expelindo os demônios, ele disse: eu preciso comprar esse poder. E ele chega diante dos apóstolos, verso 18, vendo porém, verso 18, Simão, que pelo fato de imporem as mãos dos apóstolos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Mais uma vez Pedro aqui com a questão de dinheiro, lembra do capítulo 5? Ananias e Safira? Bota preço que eu vou pagar. O homem tinha dinheiro. E ele estava disposto a pagar para ter o poder de Deus. Mas ele era um enganador. Veja o verso 20 e as palavras do santo apóstolo. Pedro, porém, respondeu a ele: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Talvez na linguagem de hoje aí está dizendo: vá com seu dinheiro e tudo para o inferno. Está escrito assim em alguma linguagem aí? Na linguagem de hoje? A mensagem deve ser assim, né? Vai para os quintos do inferno, você e seu dinheiro. Não, Pedro não era tão assim, né? Mas o que Pedro quer dizer é isso: o seu dinheiro vai te levar para a perdição. E a ideia de perdição aqui é o sofrimento eterno no inferno. É uma linguagem falada para pessoas que não são crentes. Pedro não está desfazendo a teologia aqui da salvação, da soteriologia. Pedro não está dizendo que ele era crente, agora deixou de ser crente e vai queimar no fogo do inferno com todo o seu dinheiro. Pedro está diagnosticando que ele é um falso convertido. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Você achou que as coisas de Deus tinham preço. Você achou, Simão, que as coisas de Deus eram por barganha. Você achou que as coisas de Deus, os homens de Deus são corruptos, que os homens de Deus vão dar poderes a outros por causa de dinheiro. Não, você e o seu dinheiro vão para a condenação. Essas são as palavras de Pedro. Pereça você e o seu dinheiro. A palavra perdição, como eu disse aqui, sofrimento eterno no inferno. Não tem tantas pessoas hoje por aí tentando comprar o poder de Deus? Não tem tantas pessoas por aí hoje tentando barganhar com Deus? Não tem tantos crentes vindo assim, dizendo que eu vou dar uma oferta e Deus vai me dar algo? Barganha, Deus não aceita. Verso 21. Você não tem parte e nem sorte conosco. Ou seja, que Pedro está dizendo, você não é um dos nossos. Você está no meio de nós, mas você não é um dos nossos. Você não tem parte e nem sorte. Continua Pedro,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro está todo o diagnóstico de um falso convertido aqui. O seu coração não é reto diante de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, Pedro conhecia o coração? Não, só Deus conhece. Então como Pedro dá esse diagnóstico? Ele tem discernimento, ele é apóstolo, mas pelas obras. Lembra daquele versículo? Pelo fruto se conhece a árvore. Pedro olha para a vida desse homem e vê que não tem fruto de conversão. Tem uma árvore com folhas, mas não tem fruto. O fruto daquela árvore não é um fruto verdadeiro. Está cheio de gente assim nas igrejas, que falam ser cristão, que falam ser convertido, mas a vida delas é um desastre. Vivem como ou pior que os incrédulos. Abraçaram a fé, foram até batizadas, mas nunca conheceram de Jesus. Estão maravilhadas, não com Jesus. Pedro dá o diagnóstico, o veredito correto, verso 23. Pois eu vejo que está em fel de amargura, você está arraigado pela iniquidade, essa é a tradução melhor, e em laços de incredulidade. Pedro está dizendo, você está perto, Simão, mas você está perdido. Você está perto, Simão, mas você não é um regenerado. Você continua na iniquidade. Eu vou para a minha terceira parte do meu sermão, caminhando para o fim. Primeiro a gente fez uma interpretação breve daquela parte lá do Espírito Santo. Segundo, a gente olhou para a vida desse Simão, o mágico, percebendo que ele era um falso cristão, no meio do arraial de Deus. Mas em terceiro lugar, quero mostrar para vocês três evidências de uma falsa fé. Três evidências, o ponto 3, de uma falsa fé. Mas atenção aqui comigo agora. Quando eu falar dessas três evidências de uma falsa fé, não é para você pensar no outro. Agora eu vou descobrir o diagnóstico do meu marido. Agora minha esposa vai encaixar aqui. Ah, aquele irmão da igreja aqui. Não, é para você. É para você fazer um autoanálise. Não é para você olhar para o seu irmão. Não é para você olhar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o irmão da igreja. É para você olhar para dentro de si e analisar a sua vida, se você é um crente em Jesus, se você teve uma verdadeira conversão, ou se você ainda, dentro da igreja, continua vivendo uma falsa conversão. Então olhe para dentro, não para o lado, não para outrem. Primeiro aspecto, evidência de um falso convertido, de uma falsa fé, é que é alguém que admira mais as questões secundárias da fé do que a Cristo. Uma evidência de um falso convertido é alguém que se admira com a fé, mas com as coisas secundárias da fé e não com Cristo. Pessoas desse tipo estão dentro das igrejas. Elas gostam da fé, elas admiram as coisas da fé, elas gostam do padrão moral, ético da igreja, elas gostam do ambiente da igreja, elas gostam da comunhão, de estar com as pessoas, com os irmãos, de participar dos programas da igreja, gostam de tudo sobre a fé, gostam de tudo do cristianismo, mas não gostam de Jesus.
até gostam de Jesus, mas o problema é que Jesus é mais um detalhe. Jesus é mais um aspecto que ela gosta. Não, isso é um aspecto de uma falsa conversão, porque a verdadeira conversão é alguém que está admirado, é alguém que está maravilhado, é alguém que está olhando maravilhado para Jesus. Se admira com a coisa central do cristianismo, e a coisa central do cristianismo é o Senhor Jesus. Não as coisas secundárias, não as coisas que estão na periferia. Talvez você que está aqui, que me ouve nessa noite, talvez é isso que você tem vivido. Você gosta de Jesus, mas Jesus é só mais um aspecto da fé que você gosta. Reflita nessa noite. Reflita nessa noite se Jesus não é apenas um detalhe na sua vida. Mateus escreveu que um homem que tinha pérolas e vendia pérolas, achou um dia uma pérola de grande valor e vendeu todas as outras para ter aquela pérola. A parábola também conta que um homem tinha uma terra, e ele descobriu um tesouro nessa terra, e ele vendeu tudo para comprar essa terra. E esse tesouro na terra é o Senhor Jesus. A pérola de grande valor é o Senhor Jesus. Simão estava impressionado com o poder, com as manifestações gloriosas da fé cristã, mas ele não estava admirado por Jesus. Jesus era mais um detalhe. Talvez não tenha sido assim na sua vida. Será que Jesus não é mais um nome que você vem no domingo e canta? E durante a semana, Jesus não faz parte da sua vida. Nos seus relacionamentos, Jesus não está. Na criação dos seus filhos, não tem nada de Jesus. No seu trabalho, não mistura as coisas, pastor. Jesus está no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Um aspecto de uma fé falsa, de alguém que está próximo, mas é uma fé falsa, porque ela está admirada com as coisas secundárias da fé, ao invés de estar admirada e maravilhada com a coisa central da fé, que é Jesus. Se Jesus é só um detalhe na sua vida, essa mensagem é para você. Se Jesus é mais um dentro de um pacote, essa mensagem é para você. Alguém admirado com Jesus é alguém que anda com Jesus. Alguém admirado por Jesus é alguém que está buscando ser como Jesus. Alguém admirado por Jesus é alguém que olha para o caráter de Jesus e se sente constrangido pela sua santidade por causa do seu pecado. Alguém admirado por Jesus é alguém comprometido com a palavra de Jesus e com o povo de Jesus. Dá para você fazer um diagnóstico, né? Jesus está na sua vida diária? A minha segunda consideração, o segundo aspecto de uma falsa conversão, de uma falsa fé, é uma pessoa que acha que o novo nascimento, a conversão, é apenas cumprir alguns rituais da fé. Um falso convertido se apega apenas nos rituais. E ele acha que se ele cumprir alguns rituais da fé, ele experimentou o novo nascimento.
É para ser batizado? Batizo. É para ser apresentado na igreja? Apresento. É para ser dizimista regular na igreja? Você. E vai fazendo rituais. Não que são ruins e errados, são bons. Mas a falsa fé se apega nessas coisas, dizendo, mas não, eu fui apresentado na igreja, pastor. Eu fui batizado. Eu sou membro da igreja, pastor, e sou colaborador com o dízimo, com as ofertas. Simão abraçou a fé, foi batizado e acompanhava Filipe de perto. Era alguém próximo, mas estava longe do Senhor. Mateus capítulo 7, no último dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer, não te conheço não. Mas Senhor, eu professei o seu nome. Te conheço não. Eu não só professei, eu fiz coisas em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos obra na igreja, participamos de ministério da igreja, fizemos tantas coisas, Senhor, não te conheço. Não te conheço. Fui batizado, não te conheço. Pastor Flávio me conhece, mas eu não te conheço. Ai, que lamentável vai ser, irmãos. Percebe que essa palavra de Jesus era para pessoas que estavam próximas, envolvidas. Não era para os que estavam distantes, não era para os incrédulos, não era para aqueles que estavam distantes lá numa falsa religião. Era para aqueles que estavam falando, Senhor, Senhor. É aqueles que estavam fazendo coisas para Jesus. Te conheço, apartai-vos de mim. Sabe qual é o grande segredo, irmãos? Não é você conhecer Jesus. O grande segredo é Jesus te conhecer. Jesus te conhece. Você é um filho dele? Você é uma filha dele? Ou você é apenas um daqueles que fala, Senhor, Senhor, e praticou os rituais da igreja, da fé, fez tudo como manda o figurino. Mas como será triste no último dia, Jesus dizer, você me conhece, né? Sim, Jesus, te conheço. E ele disser assim, mas eu não te conheço. Essa é a pergunta que nós precisamos levar para casa e perguntar, Jesus me conhece? Eu sou seu filho, sua filha? Não é o que você fala, não é o que você faz. Irmãos e irmãs, eu estou há mais de 20 anos sendo pastor e missionário. E pastorei algumas igrejas, não muitas. E pelos longos 20 anos de ministério, e 48 anos convivendo com crentes, sendo pastor, com muita tristeza eu vou falar isso agora. É impressionante o número de pessoas dentro das igrejas que não são conhecidas de Jesus. Aqui na nossa igreja, ô pastor, o senhor está julgando. Se conhece a árvore pelo fruto. Algumas pessoas aqui dentro da nossa igreja que diz, não, eu sou de Jesus, mas não tem fruto. Não tem fruto de arrependimento. Abraçou a fé, foi batizada, segue de perto,
mas ainda não nasceu de novo. Talvez essa mensagem é para você hoje. Perto, mas totalmente perdido. Como iníquo ainda, na incredulidade ainda. Ouve sermão, vem na igreja, lê a Bíblia, foi para a igreja, batizado na igreja, membro da igreja, mas ainda não nasceu de novo. Essa mensagem talvez é para você. Tiago 2,19 diz que assim: você crê que existe um só Deus? Ah, muito bem. Até os demônios creem. E tremem. Mas você diz, eu creio em Deus. Ah, é? Os demônios também. A questão não é crer em Deus. A questão é se você nasceu de novo. A questão é que se você é conhecido por Jesus, como filho de Deus, como filha de Deus, uma vida transformada é uma vida que frutifica. Um falso convertido se apega para dizer, eu sou filho de Deus, só pelos rituais. Esse é aspecto de uma falsa conversão. A verdadeira conversão é dizer, é porque Jesus me conhece, Ele mudou a minha vida, eu sou dele, Ele é meu, e eu estou seguindo-o, e vou segui-lo, e eu o amo, e quero amá-lo, e quero honrá-lo, com as minhas palavras, com o meu coração, com as minhas atitudes, com tudo o que tenho, com tudo o que sou, porque sou de Jesus. Por fim, terceiro aspecto de uma falsa conversão, um falso discípulo, é o temor ao castigo de Deus, ao invés do temor e reverência a Deus. O verso que nós vamos ler aqui, o verso 22. Pedro dá uma chance para ele, verso 22, gente. Arrependa-te, Simão, da tua maldade, da tua iniquidade, roga ao Senhor. O texto de Romanos nós falamos o quê? Todo aquele que rogar, que invocar o nome do Senhor e crer em seu coração, será salvo. Pedro está dizendo, arrependa-te, Simão, da tua iniquidade e rogue ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois estás em fel de amargura e laços de iniquidade. Olha o verso 24 agora. Respondendo, porém, Simão disse, roguem vocês por mim. Pedro está dizendo, é você que tem que orar, é você que tem que confessar seus pecados, é você que tem que clamar a misericórdia do Senhor, é você que tem que temer o Senhor. Ele disse, orem vocês por mim, para que eu seja salvo. Olha o texto, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Simão temia o castigo de Deus, mas não temia a Deus. Simão, quando foi confrontado, ele só pensa em si. Roguem por mim, orem por mim, para que essas palavras de Pedro não caiam sobre esse juízo sobre mim. Alguém faz alguma coisa por mim. É ele que está no centro, uma marca de uma pessoa não convertida. O eu está no centro. Ela não teme e reverencia a Deus, ela tem medo de Deus, tem medo do castigo de Deus, tem medo da repreensão de Deus.
mas não tem temor a Deus. Ele estava preocupado se ele iria sofrer ou não. Tanta gente assim na igreja, não é verdade? Eu pequei. Aí o que eu vou fazer? O que vão fazer comigo agora? Está nem aí para Deus. Não está nem aí para a santidade de Deus. O que vai ser de mim? Um falso convertido teme o castigo de Deus, mas não teme ao próprio Deus. Uma falsa fé se preocupa consigo apenas, com seu bem-estar apenas, e não com a glória de Cristo. Um falso convertido vem à igreja por medo. Sabia que tem gente que vem à igreja por medo? Tem, gente, tem. Se eu não for na igreja, né? Alguém vai ficar doente lá em casa. Se eu não for na igreja, o pastor vai ficar sabendo, vai ficar bravo, né? Então eu vou à igreja. Por medo. Mas um verdadeiro convertido vem à igreja para adorar o seu Deus, para ter comunhão com os seus irmãos. Um falso convertido não olha para Cristo, olha só para si. Eu quero ser feliz. Já ouviram essa frase, né? O que importa é que eu seja feliz. Jesus não disse isso. Jesus disse que um convertido é aquele que toma a sua cruz e nega a si mesmo a cada dia, uma vida de renúncia, uma vida de lutas. Uma vida focada na glória de Cristo e não no eu, e não no meu bem-estar. Simão só pensava no seu bem-estar. Um falso convertido quer Jesus para não ir para o inferno. Por que você aceitou Jesus? Pastor, eu não quero ir para o inferno, né? Você não entendeu nada do Evangelho ainda, meu irmão, minha irmã. O céu, meu irmão, é apenas um detalhe. Eu não falei errado não, estou falando para você. O céu é apenas um detalhe. Se você diz que recebeu a Cristo e está com Cristo para fugir do inferno, é porque você ainda não conheceu a doçura, a glória, a majestade, a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Porque quando você conhece a Jesus Cristo, até o céu se torna pequeno. Vocês sabiam que tem crentes idolatrando o céu? Irmão, nós não fomos salvos para ser livres do inferno. Nós fomos salvos para se maravilhar de Jesus, para ser perdoado por Jesus, para viver com Jesus, para amá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, para andar com Ele e aprender com Ele e ser transformado por Ele. E vamos para o céu por causa disso. Para viver e fazer tudo isso que eu falei para vocês por toda a eternidade. Um falso convertido quer se livrar do inferno. Um verdadeiro convertido quer conhecer a Jesus, quer amá-lo, quer honrá-lo, quer servi-lo, quer agradá-lo, quer conhecê-lo. Jesus contou uma parábola, dizendo que na igreja tem joio e trigo. Conhece, né? E eu caminho para o final desse sermão perguntando: não é o seu marido, lembra? Não é o seu filho, não é a sua esposa, é você. Você é joio ou você é trigo? Está lá em Mateus 13, 24, depois você pode ler. Por que será que Lucas narrou isso para nós? É mais uma história, pastor. Não. Lucas colocou isso daqui inspirado pelo Espírito Santo. Porque sabia
que haveria muitas pessoas que estão perto, mas totalmente perdidas ainda. Irmão, irmã, essa passagem aqui não é para ti. Essa passagem aqui não é uma mensagem de condenação. Se você diz, o pastor veio e uma mensagem de condenação, você entendeu tudo errado. Essa é uma mensagem de alerta. Essa é uma mensagem para você de oportunidade. Para que você se arrependa, para que você reflita sobre a sua vida e diga, sim, eu estou próximo, mas talvez eu estou totalmente perdido, eu falo de Jesus, mas eu não conheço Jesus. Essa é uma mensagem, irmão, irmã, ou quem me ouve, de alerta, de chamada ao arrependimento. Porque podemos estar perto, mas totalmente longe. Podemos abraçar a Jesus e não ser abraçado por Ele. Podemos abraçar o Evangelho, mas não vivermos o Evangelho. Podemos nos apegar apenas aos rituais da fé, ao invés de nos apegarmos a Jesus. Eu queria que você sondasse o seu coração nessa noite. E quando eu preparava esse sermão, eu orava por vocês. E perguntava ao Senhor, porventura, Senhor, estará alguém lá, me ouvindo, ou pela internet, que está próximo, ali mas ainda está perdido? Que essa fosse uma noite de transformação. Que você não seja como Simão, é a minha oração. Sonde o seu coração nessa noite, porque a verdadeira fé é aquela que professas também em palavras, mas crê de todo o coração e vive como alguém que foi alcançado por Jesus. Queria chamar você para orar. Curvar a sua cabeça e separar alguns minutinhos agora. De uma reflexão pessoal, introspectiva, sincera. E você deveria pedir ajuda do Espírito Santo para fazer isso. Porque talvez o seu diagnóstico não é preciso. E talvez você poderia orar e dizer, Espírito Santo, sonda meu coração aqui. Eu não quero ser aquele que está perto. Eu quero ser filho e filha, amado e amada de Jesus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome, quão glorioso, majestoso, quão doce é o nome e a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Ó bendito Espírito Santo, é o Senhor que convence os corações, que convence da maldade, da iniquidade. Sonda-nos, penetra no fundo da nossa alma
e tira-nos do engano, da falsa religiosidade, de uma vida medíocre, porque os salvos foi prometido a eles uma vida abundante. Aqueles que bebessem da água que Jesus dá, ia jorrar para a vida. E aquele que comesse do pão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, estaria satisfeito, pleno. Se porventura, Senhor, alguém entre nós, perto, mas ainda distante, que essa noite, que esta palavra de Jesus alcance esses corações. Eu te peço, não tem poder nenhum em mim, nem nas minhas mãos, nem na minha oração, nem nas minhas palavras, mas há poder no Evangelho do nosso Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que homens e mulheres, adolescentes e jovens, que estão aqui, que ainda não são seus, que essa seja uma noite de verdadeira fé, verdadeira conversão. Eu te peço, em nome de Jesus, para o louvor e para a glória dele. Amém? Amém.